Existem dois tipos de pessoa. Um, já tem a sua casa própria. E dois, está sonhando, está batalhando para conquistar esse bem. Mas infelizmente para algumas pessoas, por falta de planejamento ou até mesmo por falta de capital, fazem do sonho virar um pesadelo. Por não seguir um passo a passo, por não entender como funciona de fato o financiamento, de como pode conseguir a sua casa própria pagando muito menos, muito mais rápido e fazendo de fato que o seu sonho não vire um pesadelo. Nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês o que vocês podem fazer antes de fazer o seu financiamento, posteriormente e como conquistar a sua casa própria. Dicas fáceis, rápidas e diretas para você não cair nas pegadinhas do financiamento e conseguir a sua casa. Para os que não me conhecem, me chamo Victor Goltara. Estou com esse projeto de rumo a 1 milhão, a qual eu trago dicas de como vocês podem conseguir cashback, de como vocês podem conseguir uma renda extra, de quais são as aplicações necessárias para que você saia do vermelho e principalmente a mudança de chave da sua mentalidade para que você consiga a sua liberdade financeira, o acúmulo de capital em razão da sua liberdade financeira adquirida hoje. Se você se interessa por esses tipos de conteúdo, de como nós, que temos aqui um pouquinho, quer chegar mais longe, pelo financiamento, por outras formas de isenção de taxas, se inscreva e ative as notificações que com certeza você vai ter grandes ensinamentos aqui nesse canal. E a primeira informação que vocês têm que ter em mente é que banco nunca sai perdendo. Eu, como advogado de direito previdenciário, vejo constantemente isso dos meus clientes, inclusive aposentados, que fazem empréstimos e se enchem de dívidas. Aquelas pessoas que recebem apenas o benefício previdenciário básico estão lá com vários e vários cartões de crédito com alto limite. Por quê? Porque o banco dá, porque sabe que a pessoa não vai ter consciência e muito menos capital suficiente para quitar essa dívida, o que faz virar uma bola de neve. E seguindo a mesma lógica, os financiamentos não são diferentes. Muitas das vezes eles vendem um sonho, assim como bancos e cartões de crédito, porém, por outro lado, são totalmente fraudulentos, pautados com que você fique anos e anos pagando uma dívida num sonho da sua casa própria. Então, para vocês terem noção, as taxas de limite para fins de financiamento aumentaram no ano de 2025. Agora você precisa ter em torno de 40% do valor do imóvel e de entrada. E surpreendentemente, só a título de exemplo, que eu fiz uma simulação para vocês de uma casa de mais ou menos de 300 a 350 mil, que na minha região está esse valor, eu entregando mais ou menos 40% do valor do imóvel, e olha o valor máximo que o banco vai receber posteriormente a todas as taxas. Passa de 600 mil reais. E qual é a solução, Vitor, para a gente avaliar, verificar as melhores ofertas e não cair nessas pegadinhas? E é exatamente o que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Eu separei alguns tópicos que você tem que se ater para de fato não financiar no momento incorreto, não financiar e não conseguir pagar essas parcelas e consequentemente se enfiar em mais dívidas ainda. A primeira delas é reserva de emergência. Imagine, você juntou o seu dinheiro, conseguiu ali suadamente fazer o pagamento da entrada, teve um dinheiro ali de sobra para fazer de fato a transferência do bem, porque você também paga muito imposto sobre a transferência, e novos documentos. E aí, infelizmente, nosso Brasil cai numa crise. Temos aí situações como guerras em outros países que podem afetar na nossa economia. Imagine nesse seguinte cenário, que você fique desempregado e não consiga pagar as parcelas do seu financiamento. Você pode perder os bens, pode ter aumento dos valores em razão dos juros, e ao mesmo tempo você pode perder o seu sonho de ter sua casa própria. Então é necessário que você tenha aí, antes de fazer a entrada do financiamento e ao mesmo tempo as parcelas conseguintes, você tem que ter em média de 3 a 12 parcelas guardadas como reserva de emergência. Aquelas pessoas que trabalham de carteira assinada têm uma certa segurança do seguro-desemprego, mas ele não é vitalício e, consequentemente, vocês podem se prejudicar e perder a única oportunidade de vocês em conseguir sua casa própria. E como eu mesmo disse para vocês, não é fácil a gente ter 40% do valor de um imóvel. E no exemplo que eu coloquei para vocês do financiamento do início, não é de uma casa de luxo não, é de uma casa simples, de mais ou menos 68 metros quadrados construído. Então, a depender da sua região, inclusive, você pode precisar de muito mais de entrada por um imóvel razoavelmente bem localizado. Ao mesmo tempo que você junta os valores de reserva de emergência entre 3 a 12 meses, para caso vocês fiquem desempregados, você se for sozinha, ou você e seu esposo, ou você e sua esposa, consequentemente, e ao mesmo tempo vocês têm que juntar o valor da entrada do imóvel, que como eu disse, 2025 aumentaram as taxas, a maioria dos bancos estão aceitando apenas 40% do valor
do imóvel, que inclusive tem que ser documentado, tá? Não pode esses imóveis que estão apenas no recibo, não existe isso. Tem que ter um imóvel cadastrado no cartório de registros de imóveis e o registro inclusive na prefeitura, que são dois órgãos distintos e com as suas funcionalidades distintas. Só assim você consegue fazer o financiamento pela Caixa Econômica, por outros bancos também. E aí a gente entra num ponto importante, o financiamento em contrapartida do valor do seu aluguel. Se você paga hoje um valor de aluguel de 1.000 a 1.500, o valor consequentemente do seu financiamento não pode ser superior a isso. Porque veja, se você entrar numa situação de crise, se você já está com esse valor de aluguel gastando muito, consequentemente, se a parcela do seu imóvel for maior, você vai sentir necessidades em outras áreas. A título de exemplo, se eu pago R$ 1.000 de aluguel e o meu salário só dá para isso e pagar todas as outras contas bem detalhadinha, não sobrando praticamente nada, se eu aumentar o valor do meu financiamento, consequentemente eu vou precisar de ter mais saldo, de trabalhar ou receber mais, ou consequentemente eu tenho que diminuir os meus gastos, para que a conta faça sentido. Já recebi muitas perguntas, Vitor, vale a pena eu de fato comprar um imóvel? Nisso que eu tenho altas taxas de administração, visto que eu tenho altas taxas do financiamento, como você demonstrou pra gente no início desse vídeo, pois eu já vi vários vídeos na internet dizendo, por pessoas inclusive renomadas, que dizem que é muito mais viável, muito mais valioso economicamente dizendo, se você ficasse pelo menos no aluguel. Pessoal, vamos viver a realidade, né? A gente está dizendo de pessoas que trabalham para receber um mínimo de recebimento de salário. Então veja, se amanhã ou depois você ficar desempregado, você acha mesmo que o dono do imóvel vai atender a sua expectativa, vai entender a sua situação e falar, não, beleza, Vitor, você está desempregado, o meu imóvel vale R$ 1.000, R$ 1.500 de aluguel. Tranquilo, quando você puder você paga? Muito pelo contrário. Infelizmente essa regra só vale para quem tem saldo suficiente para não se preocupar com isso. É dono de várias empresas, tem capital realocado em outras situações e inclusive pode ter até imóveis alugados a outras pessoas. Nesse caso até pode valer a pena, mas novamente, para a gente, aquelas pessoas que estão ali na base, que estão trabalhando, lutando para conseguir algo na vida, é essencial, mesmo que você pague altas taxas de administração e você consiga o seu imóvel. Poxa, Vitor, mas então eu sempre vou pagar um valor alto do imóvel, independentemente, não tenho o que fazer? E aí é que é o pulo do gato para você que ficou comigo até o final. Nós temos o que chamamos de financiamento de amortização. Ou seja, vamos supor que você tem um imóvel avaliado em 50 mil, e foram divididos em 10 parcelas, tá? 50 mil divididos em 10 parcelas. Se você pegar o valor do financiamento no total, ele vai dar aí 100 mil. Se você pagar uma parcela desse mês e uma última parcela, consequentemente, você vai estar abatendo nessa primeira parcela o valor do seu imóvel, mais os juros, mais as taxas do banco. Por outro lado, se você paga essa última parcela, você não tem incidindo juros e taxas de administração do banco, você está pagando apenas o valor do imóvel. Então um imóvel que teria várias parcelas, quando você paga uma e uma outra amortizada, você desconta aí mais ou menos entre uma até 3 parcelas consecutivas. Assim você consegue pagar menos, diminuir o tempo de pagamento, porque consequentemente você vai amortizar várias outras parcelas, então diminui o tempo e ao mesmo tempo diminui o valor que você vai pagar no final das contas. Por isso que é importante que você faça um bom gerenciamento, verifique qual o valor máximo que você pode pagar, sobrando, é válido mencionar que dizem que é importante que fique entre seus 15 a 40% estourando do orçamento seu e da sua família, como um todo, daquelas pessoas que vão pagar esse financiamento, mas a gente sabe a realidade, sabe inclusive que o brasileiro luta para ter o mínimo. Então, consequentemente, chegar nessa margem de ter o valor do financiamento ali de pagamento mensal entre seus 15 a 40% é muito difícil. Mas caso você consiga chegar nessa parcela, lembre-se, pague sempre uma parcela, mais outra parcela de amortização, diminuindo o tempo, diminuindo o pagamento de juros também. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Eu vou trazer, inclusive, além de dicas, situações práticas, como você pode conseguir uma renda extra na prática, entre outras aplicações na Bolsa de Valores. Se vocês gostaram, não se esqueça de curtir, de se inscrever e ativar os sininhos. E eu espero você nos próximos vídeos. Veja um outro vídeo como esse, com certeza ele vai te ajudar.